Olá, você acompanha agora mais uma edição do programa Espaço Rural. Hoje vamos discutir o agravamento da crise hídrica para o produtor rural. O município de Viana tem 60% de área rural. Produtor de banana, aipim, cana, mel e também criador de gado, assim como outros no estado, tem sofrido com a crise hídrica. Eurico Ribeiro Trancoso, que nasceu e hoje vive no município, se espanta diante da situação. Eu tenho 66 anos, sou filho daqui, saí daqui com 19 anos, voltei agora, tenho 5 anos, mas sempre frequentei aqui. E a primeira seca que eu vejo mesmo aqui foi essa. Sempre dava o mês de sol, janeiro, naquela época de janeiro, dezembro, o pessoal já começava a reclamar, mas quando começava a chover e voltava tudo normal. Hoje não, tá aí os pastos morrendo tudo, as valas secas, as nascentes secando. Seu Eurico é produtor de gado de corte e conta o que tem feito para enfrentar a seca que se abateu sobre o estado nos últimos 3 anos. Nós temos bastante divisão de pasto e a gente faz o manejo com o gado, passa o gado uma semana no lugar, 8 dias, depois muitas vezes nem... O gado está aqui tem uns 4 dias, hoje já falei com o vaqueiro, já está providenciando tirar para jogar para o morro. Então a gente vai fazendo uma driblagem com o tempo e abrindo alguns buracos para dar água para o gado beber. Nós tínhamos muita água que era boniteza, a gente tirou tudo, deixou tudo, cortou todas as bonitezas para a água só correr na vala para o gado beber. A Prefeitura de Viana está investindo na recuperação das nascentes e já distribuiu 150 mil mudas para serem plantadas pela região. Outras 300 mil estão em fase de produção. O secretário de Agricultura da cidade fala sobre esta iniciativa. O município de Viana é um município rico em água, nós temos 60 quilômetros de rio Jucu, temos 5 rios, o rio Jacarandá, o Formate, Peixe Verde, Biriricas. Então, para além disso, nós criamos no município um programa chamado Reflorestar Viana para proteger essa riqueza natural que nós temos. Esse programa é uma parceria da Secretaria de Agricultura do município, com a SEAG, Incapé, Sejus, que através dos reeducandos da Colônia Pelau nós estamos produzindo 1 milhão de mudas. Nós temos uma parceria de orientação técnica dos agrônomos do Incapé e o principal parceiro são os produtores rurais, onde estão as nascentes, e nós estamos trabalhando com eles, conscientizando, mapeando esses locais e também fazendo replantio. O seu Eurico foi um dos beneficiados pelo programa, mas o reflorestamento em sua propriedade não teve sucesso. Fizemos algumas coisas, né? Mas infelizmente a gente conseguiu com a Prefeitura de Viana, reflorestamos aqui, mas a seca matou, vou mostrar a vocês. Florestamos lá em cima, também não pegou nada, chegamos até a botar funcionário para molhar na nascente principal, pegou umas 20 pés só. Assim como aconteceu na propriedade de seu Eurico, outros reflorestamentos não foram adiante. Dados da Secretaria de Agricultura do município apontam que cerca de 40% das mudas utilizadas no programa foram perdidas em função da longa estiagem. Eu acho que agora nós estamos passando uma fase que agora nada hoje resolve. O que resolve é se plantar para esperar o próximo, porque cercar as nascentes, o governo ajudar a cercar as nascentes, mandar plantar nas nascentes, nos arvoredos, mas eles dão umas mudinhas desse tamanho, tem pelo menos umas mudas que pouco tempo, procurar um tipo de madeira que cresça mais rápido, para dar sombra nas nascentes, para as nascentes voltar a produzir água. O secretário comentou sobre a possibilidade de fornecer mudas maiores. Ele também fala em alternativas para criar renda familiar, enquanto a crise hídrica não chega ao fim. É possível, mas tem um custo diferenciado. Para o nosso programa, nós estamos fazendo a germinação das sementes e a produção das mudas para poder fazer o plantio com o produtor. Daqui a 6 meses, 8 meses, não vai estar no nível desejado pelo seu Eurico. Mas se o proprietário quiser buscar no mercado paralelo e adquirir essas mudas, aí ele vai ter que botar a mão no bolso, vai ter que gastar mais, porque as mudas do Reflorestar Viana, elas não têm custo para o proprietário. Nós estamos oferecendo capacitação, formação, com foco no empreendedorismo da agricultura familiar,
para que eles possam ter alternativa de renda. Nós estamos dando curso de capacitação de pães, biscoitos, doces, processamento de banana de toda a sua cadeia produtiva, de artesanato, também de trançagem de produto da banana, enfim. Nós temos uma série de cursos em execução e outros abertos para ser uma alternativa de renda para as famílias da agricultura familiar de Viana. Os cursos são abertos a todos e para participar, basta entrar no site da Prefeitura do município. É só digitar viana.es.gov.br. Quem conversa conosco sobre o agravamento da crise hídrica no campo é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo, a FAES, Júlio Rocha. Obrigada pela presença do senhor conosco, mais uma vez aqui no Espaço Rural, né, senhor Júlio? Estar com vocês. Bom, o senhor esteve aqui no programa no início do ano passado, justamente para discutir o problema da estiagem, mas era no momento que ela estava se instalando, né, já que 2013 e 2014 foram anos de enchentes, né, e agora não, agora a gente já está vivendo um agravamento do que está sendo chamado, do que já está estabelecido como crise hídrica. Esse cenário de desertificação do solo, como a gente acabou de ver na reportagem, Viana, né, ele está acontecendo em todo o estado? Cobre 100% do território capixaba e nos arremete a uma preocupação muito séria, que você observa que os serviços e os técnicos responsáveis pela meteorologia não estão assim sabendo fazer previsão, não estão tendo como dimensionar o que pode acontecer na frente. Isso exige então de cada um que tome medidas proativas e que tenha atitudes para captação, reservação de água e consumo racional, no nosso caso da agricultura, através de agricultura de precisão, com aparelhos que vinham a consumir a menor quantidade possível de água. Inclusive é uma das minhas perguntas, isso que o senhor acabou de dizer, né? O que cabe ao produtor rural nesse momento? O que é papel dele realmente? Na verdade, a gente amplia o papel de todo cidadão, seja ele produtor rural, seja ele cidadão da cidade. Aos produtores competem adotarem aparelhagens de precisão, de agricultura de precisão, aparelhos de microaspersão, gotejamento, e para isso tem que ter políticas públicas que façam a abertura dos financiamentos a juros compatíveis com a atividade, porque muitos dos aparelhos usados são obsoletos e consomem muita água. Agora, falando especificamente do produtor, porque eu também vou entrar depois nessa questão do que compete ao poder público, né? Do produtor, a gente acabou de ver na matéria um produtor que tentou plantar, né, árvores ali na propriedade dele para tentar resolver um pouco do problema, né? Mas as mudas não vingaram, as plantas não sobreviveram à seca. O que o senhor pensa dessa iniciativa? O reflorestamento ele é uma saída? Em verdade, o plantio de árvores isoladamente ele não resolve. O que é preciso são políticas públicas em que possa ser concedido apoiamento aos produtores para fazerem cordões de contornos, construção de caixas secas, porque a terra está exaurida, está compactada. E quando ela tem declive, a velocidade que ela pega é muito grande, cria erosão, não penetra no solo, vai direto para os córregos e rios que já estão assoreados, cujo destino é o mar. E quando a água doce chega ao mar, ela não vale mais nada. Então esses cordões de contorno, com as caixas secas respectivas, vai fazer com que essa água, ao invés de correr, penetre no solo, ainda que seja na parte mais elevada, mas vai alcançar lá embaixo, no vale, o lençol freático, que pelo que a gente está percebendo, registrando, ele sumiu, ele se aprofundou muito e até com poços artesianos já está faltando água. Isso não existia? Essas medidas que o senhor está citando, elas nunca foram implementadas nas propriedades? Não foram, e aí tem que entrar numa questão de educação, de cultura e de socialização de conhecimento. Por quê? Digamos que haja um período de chuvas regulares. Isso é que a gente alerta a população, principalmente os produtores rurais.
Aí o pessoal vai achar que tudo se normalizou, não vai fazer o dever de casa, como é mistério do brasileiro, só bota fechadura na porta depois de arrombada, e aí vai correr o risco de, logo na frente, ter outra situação repetida como essa e voltar ao problema. Então, tem que começar imediatamente um problema de captação e reservação de água. Havia, então, seu Júlio, muito desperdício no campo, em razão, talvez, da abundância de recursos naturais, que já era uma marca do nosso país e agora acho que nem é mais, eu não né? diria que havia desperdício ou consumo exagerado, porque o produtor de alimentos, eles, antes de tudo, é um produtor de água. Então, o Brasil, o Espírito Santo incluso, são os países, o país e os estados que têm a legislação mais restritiva do mundo. Aqui, por exemplo, na região sudeste, a gente tem que guardar 20% da propriedade para reserva legal. Na Amazônia, 80%. Então, isso muito favorece. Não é que havia, então, o desperdício, porque o produtor, antes de mais nada, também produz água. Então, não havia uma destinação correta, então, da água? Não havia uma preocupação? Não, na verdade, todo mundo foi surpreendido com essa seca que ninguém imaginava que pudesse ter essa monta. E aí, como ela foi muito rigorosa, ela vai exigir atitudes mais restritivas e uso de tecnologia. E isso, por isso que o senhor diz que o produtor precisa de parcerias, porque ele sozinho não consegue fazer o que ele tem que fazer. Não consegue, e o que é pior, tem muitos pequenos produtores que têm em suas atividades que só funcionam absolutamente irrigadas. Se essas bombas forem lacradas, uma mesma bomba serve para abastecimento humano, dessedentação de animais e para irrigação. Se no pressuposto de que ela não pode irrigar, mas ela for lacrada, aquilo que a lei ampara primeiro, que é abastecimento humano e dos animais, fica também prejudicado. Então esse produtor que não tem contra-cheque, ele se vê de uma hora para outra sem renda nenhuma. Nessa situação de agravamento, esse cenário, nesse 1 ano aí, né, desse problema, os pequenos e grandes produtores foram afetados da mesma forma ou houve um impacto maior para os pequenos? O impacto maior sempre é para os menores, né? Que está sendo amenizado por atitudes do poder público que criou legislação específica e que está trabalhando com afinco com a AGER, por exemplo, com o certificado de sustentabilidade que vai substituir pelo período de 1 ano aos pedidos de outorga, porque no sistema que funcionava de outorga, a morosidade para a concessão era muito grande. Então agora as etapas vão ser mais aceleradas. Devem ser mais aceleradas e vai facilitar, porque a situação de irrigação, dessedentação de animais, são atividades que não podem esperar. Ok, seu Júlio, vou pedir um tempinho para o senhor para a gente fazer um intervalo. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta com o Espaço Rural, hoje conversando sobre o agravamento da crise hídrica no campo, né? Nosso convidado é Júlio Rocha, presidente da FAES, a Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Espaço Rural, hoje discutindo o agravamento da crise hídrica no campo. Nosso convidado é Júlio Rocha, presidente da FAES, a Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. Bom, seu Júlio, as atividades mais afetadas pela falta d'água continuam sendo fruticultura, cafeicultura e pecuária leiteira? Essas são as que mais aparecem, porque são os produtos do dia a dia que estão demandados nas gôndolas do supermercado e que a gente confere uma elevação muito forte nos preços exatamente pela diminuição da oferta em decorrência do decréscimo de produção. Mas o que preocupa a gente é que atividades pecuárias como avicultura, suinocultura e pecuária de leite
dependem muito do milho, que é o componente básico da formulação das rações, e esse milho é todo importado, e os estados produtores tiveram uma seca incremente com decréscimo de produção de 60% ou mais. Então isso, infelizmente, vai ocasionar uma elevação de custos para os consumidores. Então o problema já está se estendendo para outras atividades também. E para o país todo. E para o país todo. Excetuando o Rio Grande do Sul, que teve muita enchente, né? Extremos, né? No ano passado, a estimativa do INCAPER, né, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, era de prejuízos da ordem de 2 bilhões de reais para a agropecuária capixaba. Isso se confirmou? Esses dados, esses números, esse número, né, se confirmou? Infelizmente, sim. E o temor nosso é que ele possa se ampliar, porque hoje, com a produção de café que a gente tem no Espírito Santo de 12,5 milhões de sacas, o arábica não teve prejuízo, porque estão em regiões amenas, de clima ameno, mas o conilon vai registrar uma perca acentuada, que deve, dos 9 milhões de sacas produzidas, deverá ter aí de 40% ou mais de perda. Seu Júlio, o senhor acredita que essa crise hídrica ela é causada apenas pela falta de chuva? Na verdade, no primeiro semestre, nós tínhamos uma influência do fenômeno El Niño, que é a elevação das temperaturas por problema das águas do Pacífico. Isso é um fenômeno da natureza. E agora a gente fica preocupado porque vai chegando o segundo semestre, que é a época que a gente chama das águas, é a época de elevação de temperatura, e a gente está registrando uma frente fria colossal aí, que deverá perdurar, possivelmente, eu não sou meteorologista, mas pelo fenômeno do Laninha, que é o contrário do El Niño, ou seja, o primeiro é a elevação de temperatura, que faz com que as águas tenham uma evapotranspiração muito grande, e agora vem o contrário, com uma baixa temperatura, que também vai prejudicar as plantações de plantio da época tradicional. Então, não só a falta de água vai interferir nisso também, mas as temperaturas, Temperatura, sem dúvida. E qual é o papel da FAES, da Federação de Agricultura e Pecuária, diante dessa situação, né, de instabilidade climática? Nós temos feito uma orientação segura para os produtores, aliado com o poder público, para que seja feito o uso mais racional possível da água. Como eu disse anteriormente, tem um certificado de sustentabilidade que substitui os pedidos de outorga. O governo, na sua legislação, também contemplou uma desburocratização para as pequenas represas de até 1 hectare, estão regulamentando as demais. A principal delas foi a de Pinheiros, feita com recursos particulares dos produtores e que no momento do ápice da crise foi usada para abastecer as casas da cidade de Pinheiros. Nós falamos de algumas ações que competem aos produtores rurais e também ao poder público, né? O que o senhor acha que falta ser, o que já foi feito e o que falta ser feito ainda? Olha, falta planejamento. E no planejamento, não que ele não existisse antes, mas os pedidos, por exemplo, concedidos de outorga, eles datam de uma ocasião em que a água não estava vivenciando a crise atual. Então, não existe disponibilidade de água para atender aqueles pedidos de outorga que foram concedidos. Vai ter que fazer uma revisão de tudo isso, se limitar ao que é disponível, e é uma responsabilização que compete a todo cidadão, seja ele da cidade ou do campo. Porque eu costumo dizer, sem querer criar qualquer clima de revanchismo, quantas pessoas a gente poderia dizer percentualmente que fecham a torneira quando está escovando o dente, ou que fecham o chuveiro quando está se ensaboando, ou que deixam de lavar uma calçada ou um carro na porta de casa. Então é uma questão de conscientização, de educação, que precisa de ser aprimorada para alicerçar um planejamento factível que nos leve a ter uma situação mais exitosa
que possa ser transposta com essa crise instalada. E quando o senhor fala de planejamento, o senhor está se referindo ao PDAG, que é o Plano de Desenvolvimento Estratégico da Agricultura, também, né? porque esse planejamento já está numa versão já mais adiantada e a pergunta que se faz, já imaginou se a gente não tivesse disponibilidade de um PDAG feito por todos os protagonistas que são envolvidos na produção? Agora, o PDAG, ele é um mérito do Poder Executivo estadual, mas eu creio que falta, assim, um robustecimento de participação dos municípios. Exemplo, a maioria ou totalidade dos municípios foram agraciados com máquinas. Não houve, por questões talvez de ansiedade, de uso do recurso, planejamento mais adequado para o uso dessas máquinas. Então precisaria ter um banco de dados para essas máquinas que em algum lugar estejam em desuso, possam ser disponibilizadas para contemplar uma situação de alcance mais exitoso dessa situação de crise. Uma outra lei aprovada esse ano institui o Programa Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, chamado Rural Sustentável, né, com o objetivo de implementar políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável voltadas para a melhoria da qualidade de vida no campo, né? Como é que o senhor viu essa iniciativa também? Com muito bons olhos. Não existe outra opção que não seja trabalhar com ganho de tempo e com sustentabilidade para a gente conseguir cumprir essa missão de abastecer o mercado interno e de gerar excedentes exportáveis, já que o segmento, com todas essas agruras, dificuldades, é o único segmento ainda superavitário, mas isso custa um sacrifício extremado dos produtores. Também foi tema de debates aqui na Assembleia, nas comissões aqui da Casa, né, a situação da renegociação, aquele problema da renegociação das dívidas dos produtores, né, dos produtores rurais, em razão da estiagem mesmo, de não ter a colheita, né, suficiente para honrar os compromissos. Como está essa situação hoje? Olha, essa situação ela está em um compasso de espera, com uma expectativa já angustiante por parte dos produtores, porque tem duas situações. Os produtores que se situam acima da linha do Rio Doce, na área de benefício da Sudene, já tem uma situação um pouco melhor definida. Os demais não. Está sendo trabalhado junto ao Banco do Brasil, que depende de um aval do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, para que essas dívidas vencidas e vincendas desse ano possam ter uma elasticidade de prazo, sem o que o produtor não tem como conviver com a situação vigente. E em nível estadual, a negociação com bancos estaduais? Os bancos estaduais têm feito também o possível, mas como o montante de crédito concedido é menor, o financiador principal é o Banco do Brasil, que é um banco de esfera federal. Mesmo os bancos estaduais usam recursos também da mesma procedência. Então, ainda não está caracterizada, posta uma renegociação que atenda à realidade do momento. O senhor acredita que essa situação de crise hídrica, ela é uma realidade que vai perdurar aí por muito tempo? O senhor falou da questão da necessidade de uma mudança de hábitos, de cultura do produtor também, né? Exatamente, porque para se adequar a essa situação. Assim como os meteorologistas não sabem fazer uma previsão adequada, muito menos nós. Daí que a gente aconselha que todas as atitudes proativas, de bom senso e de investimento, de parcerias público-privadas para fazer captação e reservação de águas, têm que ser implementadas imediatamente. Há o risco de faltar alimento? Já está faltando. No caso do feijão, para você ter uma ideia, o Brasil produz 3.200.000 toneladas de feijão. O estado de Goiás produz 26% disso aí, é um pouquinho mais que um quarto. E lá
pela supressão de área substituída de feijão para plantar soja, porque tem doenças que são comuns às duas culturas, há um decréscimo de produção de mais de 60%. Então, o fato da lei da oferta da procura que impera já está mostrando para nós aí o preço do feijão no patamar que se vê no supermercado. Já está comprometendo já tá faltando. O prato mais tradicional do brasileiro, né? Que é o feijão com arroz. Promovendo, como se diz, o divórcio do maior casamento que tem, que é do feijão com arroz. Né? Já estão se separando. As perspectivas a curto prazo, para a gente encerrar. Olha, temos que ser otimistas. Temos que acreditar no que faz, fazer o que acredita, fazer o que é preciso fazer, porque, como diz o dito, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. A gente vai sair dessa porque a conscientização é muito grande, os poderes constituídos estão nos ajudando, precisa ter uma compreensão do Ministério Público com relação aos casos, não podem ser generalizados, não existe equivalente de pessoal para analisar caso a caso, que seria o ideal, porque para se evitar as injustiças e olhar para uma pessoa que não tem contra-cheque e que tem uma indústria a céu aberto. Ok, seu Júlio, agradeço a participação do senhor mais uma vez conosco aqui no Espaço Rural. E o senhor já está convidado a voltar com boas notícias, né? Boas notícias, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço também a sua companhia. Este foi o Espaço Rural. Hoje nós discutimos o agravamento da crise hídrica no campo. Conversamos com Júlio Rocha, presidente da FAES, a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. Se você quiser se comunicar conosco, mande um e-mail para tvales.es@gmail.com. A gente volta a se encontrar. Até lá.